Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje eu atendi uma pessoa que, no decorrer da conversa, era uma pessoa que já tinha sido meu paciente há muito tempo e está retornando agora. E aí, no decorrer da conversa, ele se refere a uma outra doença que ele tem, uma outra patologia que ele tem, que é de natureza dermatológica, e que ele havia abandonado o tratamento, ele conversando assim, bem superficialmente, e que ele tinha abandonado o tratamento. E a razão que ele abandonou foi uma razão curiosa, é que não curaria. Ele soube que não curaria. Isso foi razão plausível para ele suspender o tratamento, sem nem avaliar custo-benefício de que a manutenção do tratamento traria para ele. Mas o fato dele saber que aquilo não teria cura fez com que ele abandonasse o tratamento já há algum tempo. Esse mesmo tipo de raciocínio, muito frequentemente, os psiquiatras encontram na sua clínica, em que a pergunta, anteontem a mãe de um paciente me perguntou, por quanto tempo ele vai usar, doutor? Sempre a expectativa é ou de cura ou de rapidamente se resolver as coisas e o mais breve possível se parar de tomar a medicação. Eu tinha um amigo que já faleceu, que ele costumava usar uma expressão que para mim sempre foi muito útil. Ele dizia que o ótimo é inimigo do bom. E no sentido que ele usava, quando nós conversávamos, significa que muitas vezes quando nós colocamos o objetivo, principalmente em medicina, por exemplo, na cura, nós esquecemos ou não fazemos com que o paciente perceba que, independente da cura não haver sido alcançada ou não ser possível alcançar, ou nós não estarmos num estágio em que cura seja uma coisa, uma expectativa plausível, nós muitas vezes falhamos em fazer com que o paciente entenda de que entre o 0 e o 100 tem vários outros passos pelo meio do caminho. Por isso que eu costumo perguntar ao paciente, geralmente paciente de depressão acontece isso, paciente deprimido que está em primeiro tratamento acontece isso. Como toda medicação antidepressiva que nós temos de uso oral, todas elas, sem exceção, levam cerca de um mês e meio, para apresentar alguma melhora. Então é comum que o paciente, por volta de um mês e pouco, vindo para a segunda consulta, a primeira pergunta que eu faço é: como você está? E frequentemente eu escuto o paciente dizer na mesma. Se nós parássemos a consulta aí e eu aceitasse essa resposta como uma resposta definitiva, provavelmente caminharia para ou a troca de medicação, ou aumentar-se dose, alguma coisa desse tipo. Levaria à conclusão que não estaria funcionando. Mas a pergunta que eu faço a seguir, remontando à questão da cura que eu me referi inicialmente, é: em relação àquele dia 0 que você aqui veio, você está igual? Muitas vezes mesmo, o paciente, um mês e meio depois, ele vai dizer: ah, não, tem uns 2 dias para cá, algo melhorou. E aí vai citando pequenas coisas. E aí entra a questão do ótimo e do bom. Como a pessoa espera algo ótimo, ou seja, uma virada de mesa, algo espetaculoso, uma melhora espetacular, as pequenas alterações que aconteçam, a pessoa não dá peso suficiente para valorizar como resultado do tratamento. Então, esse paciente que no primeiro momento disse não melhorou nada, está tudo igual,
Na medida que eu vou perguntando algumas coisas detalhadamente em relação às queixas iniciais, pode aparecer, não, tem uns 2 ou 3 dias que em lugar de estar despertando de madrugada, eu consegui chegar até 5 horas da manhã. Teve um dia que eu despertei e já não acordei tão pesado como eu acordei, como acordava. Até comentaram que eu estava comendo, estava com um apetite um pouco melhor. Ah, alguém me falou que a minha fisionomia estava melhor. Esses pequenos detalhes que nunca são apresentados, ou raramente são apresentados de primeira, numa primeira pergunta, como você está, depois de 30 dias de uso do remédio, de 45 dias de uso do remédio, é exatamente esse o caminho. A saída de uma depressão, de um episódio depressivo, não é súbita. Aliás, um episódio depressivo concreto, diagnosticado, que nós comecemos a usar uma medicação antidepressiva e que muito rapidamente o paciente tem uma melhora espetacular, ou seja, uma semana depois ele pode ligar dizendo que está maravilhoso, a não ser que tenha havido um equívoco de diagnóstico, é possível que isso seja o que nós chamamos de uma virada maníaca. Ou seja, a pessoa saiu de um episódio depressivo e, empurrado pelo remédio, vai para o outro extremo do espectro bipolar. Isso acontece com pessoas que nunca tiveram diagnóstico de transtorno bipolar, nunca tiveram episódio de elevação patológica de humor, que é o que nós chamamos de mania, mas que ao começar a usar pela primeira vez um antidepressivo, ele tem uma melhora muito súbita e muito explosiva. Essa virada, que ele sai de uma depressão e muito rapidamente vira, que nós chamamos de virada maníaca, é algo a ficar atento. Regra geral, o caminho da saída de um episódio depressivo mesmo, de uma pessoa que tenha transtorno depressivo recorrente, que não tenha traços de transtorno bipolar, é lento. Infelizmente é lento. Infelizmente leva 30, 45 dias para as pessoas começarem a perceber alguma diferença entre a sintomatologia inicial. Se nós misturarmos isso, somarmos a isso o estado de espírito da pessoa deprimida, que já é um estado de espírito de negativo no sentido de desqualificar, não tem expectativa, não tem esperança, tudo está ruim. Então é muito difícil para uma pessoa que esteja muito deprimida que no primeiro momento ele dê peso, ele pondere essas pequenas melhoras que muitas vezes são apenas racionalizadas. Tipo, eu estou reparando que você está de barba feita. Quando você veio aqui há um mês e pouco atrás, sua barba não estava feita. Ele disse, doutor, ontem eu fiz barba. Isso do ponto de vista de melhora, em que o paciente recupera a sua rotina diária de fazer coisas pequenas, mas que são prazerosas para ele, isso é uma evolução enorme dentro da sintomatologia depressiva. Essas pequenas coisas, um paciente que chega na primeira consulta e não tem nenhum complemento, não tem joia, não tem relógio, não tem brinco, não tem nenhum complemento. Como eu não a conheço, no caso de uma primeira consulta, eu sempre pergunto, habitualmente você é assim ou você gosta de usar complementos? Na primeira consulta ela vai dizer, não, tem uns 4 ou 5 meses que eu perdi a vontade de fazer essas coisas, que é aquilo que nós chamamos dentro da psicopatologia de anedonia, essa perda da vontade de fazer pequenas coisas prazerosas, que a pessoa vai relegando a segundo plano, porque ou faz com bastante esforço. Quando um mês depois, um mês e pouco depois, usando a medicação antidepressiva, ela continua no mesmo estado de espírito, ainda não melhorou completamente o estado de espírito, ainda está na parte mais baixa da curva, a ótica ainda é depressiva, então essas pequenas melhoras são sempre, mas é bobagem. Ontem até fiz barba, mas eu sempre fiz. Existe uma certa desqualificação dessa pequena melhora, que, no entanto, para os olhos do clínico,
daquele que está olhando, isso é extremamente importante, de que essas pequenas melhoras, a mulher que regularmente pinta cabelo e que no episódio depressivo deixou para lá, e que voltou um dia, esse cabelo já voltou a ser pintado, tingido. Um complemento que se usa, o tipo de roupa, o cuidado de combinar roupa, por exemplo. Essas pequenas coisas que não aparecem no dia, a resposta à pergunta como você está depois de 30, 40 dias. Na hora que nós investigamos e começamos a perceber que existe essa ponderação, se nós dermos essa ponderação, porque o próprio paciente ele tende a não qualificar adequadamente isso, já que o que ele espera ou nada espera, ou a própria família também espera algo espetacular. Essas pequenas coisas terminam não sendo ponderadas. E como a depressão, tanto a entrada na depressão, ela é passo a passo, a saída também é passo a passo. E muitas vezes a saída de um episódio depressivo, ela não é uma linha reta ascendente assim. Ela é, nessa semana eu até passei 2 dias bem, mas depois eu voltei a ficar mal. Aí, e anteriormente, antes de começar a fazer o tratamento? Não, todos os dias eram ruins. Essa introdução, esse aparecimento de um dia melhor, quando antes todos eram ruins, para nós como clínicos, isso é um sinal de melhora. Para o paciente, para a família, isso já termina não sendo ponderado, porque não é o ótimo que eu me referi antes. O que nós buscamos no tratamento é valorizar cada bom, considerando a frase que eu usei, que vai acontecendo. E ao mesmo tempo devolver isso para o paciente para dar a ele o sentido de que está sendo útil para ele fazer o tratamento. Porque senão, se nós não tivermos esse cuidado de acentuar para ele que está havendo alguns progressos, a consequência é terminar considerando como o paciente que eu me referi da doença dermatológica. Como não é cura, então deixo para lá, sem nem avaliar essas pequenas melhoras que podiam ter havido. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.